Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora falar aí do nosso estudo. Hoje um diazinho cansativo. Acabei de postar lá no Instagram. Nem consegui fazer nada hoje à tarde, passei em reunião a tarde inteira. E ainda tentando fazer alguma operação, já que de manhã não estava com a leitura legal. Eu achei que o mercado fosse descer direto aqui, por isso eu não comprei aqui. Depois vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu queria pedir, já deixa aquele like, curte o canal, porque o operacional é assim, às vezes encaixa, às vezes não encaixa, e quando não encaixa não adianta querer ficar brigando com o mercado, né? Melhor desistir e esperar pro dia seguinte. Desculpa. Mas já deixa aquele like, curte o canal, vai lá, se inscreve no Instagram, que a gente tá sempre que pode colocando algum conteúdo legal lá, beleza? Hoje, a minha leitura, na verdade, no índice, ela começou um pouco confusa por conta que no leilão de abertura, hoje a gente estava observando, o preço ele não passou dessa região aqui, ó, ele ficou o tempo todo nessa região. E aí, quando ele fez esse movimento aqui, ó, eu tava achando que ele ia testar mais para baixo. Eu tava com a visão de que ele pudesse vir aqui embaixo, inclusive, né? Tanto é que não tinha feito nada. Que aí eu tava esperando ele vir mais para descer e aí sim sair comprando, né? Vendendo, aliás, coisas que não aconteceu. Logo depois, ele faz uma quebra de estrutura aqui, né? Aqui. Só que, como a gente estava olhando essa movimentação, eu acabei fazendo a venda aqui, que ele até esticou, depois voltou e me tirou na volta. Esse aqui foi o primeiro trade que deu metade, que na verdade ele desceu, quando chegou aqui embaixo eu fiz parcial, quando ele ameaçou voltar eu zerei o resto, né? Depois eu fiquei aguardando, e aí foi que eu acabei brigando com o trade aqui, apesar dele ter dado feito uma movimentação. Vou fazer a explicação hoje aqui ao invés do Instagram, porque é mais complexo e aqui vai ser mais fácil, tá, turma? A gente não pode esquecer que ele estava num movimento de captura de liquidez, né? Então, como aqui a gente tinha regiões de liquidez fortes e ele fez o sweep, por mais que tenha sido fraquinho aqui, mas fez. Depois, quando eu dei uma olhada no 3 minutos, e aí ele fez essa quebra de estrutura aqui, ó, dessa última movimentação e fez essa mitigação. Foi onde eu entrei vendido aqui, né? Aí o que aconteceu? Seguindo o operacional, né? Eu entrei vendido aqui, o stop aqui atrás. Ele esticou, eu fiz uma parcial rapidinha, só para puxar, tanto é que o meu stop subiu, né? Ele esticou e voltou, eu fiz uma parcial, o stop subiu para cá. E aí depois, quando ele voltou aqui, eu vendi de novo, né? Vendi mais 5. Eu tinha entrado com 10, fiz parcial de 10, depois aqui, quando ele veio aqui, acabei vendendo mais 5. Só que aí, como ele ficou sambando aqui eu resolvi abandonar o trade. E aí eu perdi um pouquinho, tomei um stopzinho, deu cento e poucos reais, que aí no final acabei fechando o dia com 200 e pouco ali, que eu postei lá no Instagram e também expliquei lá no grupo dos alunos, né? E aí eu deixei a marcação aqui no TradingView, só para ver depois no fechamento agora o que teria acontecido com esse trade. E aí vocês veem que o mercado tá tão horrível que foi um trade que teria ficado desde as 2 e pouco da tarde até as 6 no fechamento para andar 200 pontos. Para vocês terem uma ideia como não vale a pena de jeito nenhum ficar operando à tarde. O mercado ele já está num range ruim, já está curto, né? A gente começa a analisar aí, se vocês pegarem hoje, ó, de topo a fundo, olha,
um range de 900 pontos do topo ao fundo. Gente, o índice está uma bosta, né? Vamos falar o português claro. Enquanto no dólar hoje ele deu uma operação fantástica de compra, que eu estava analisando ela, porque eu estou me readaptando ao dólar para começar a fazer alguma coisa. Hoje eu fiz o desenho, mostrei no grupo dos alunos a visão que eu tava da compra, que eu vou falar daqui a pouco, e exatamente foi o que ele fez. A compra, e teve bastante gente que comprou, mas compraram atrasado. Teve gente que comprou no 61, no 56, no 58, e a compra foi ali embaixo no 53, mas a gente vai falar disso depois. O que a gente tem no índice aqui, ó? Eu vou até usar o 15, tá? Tá dando sono esse índice. Ele simplesmente agora está deixando um monstro de liquidez aqui atrás, tá? Essa região toda. A dúvida da galera hoje se isso aqui seria ser considerado um sweep. Sim, isso aqui é um sweep. Só que vocês percebam que é um sweep sem volume, ou seja, é um teste de máxima, é um teste de liquidez sem volume. E mesmo sendo sem volume, ele voltou um bom tanto, tá? E aí o que a gente tem agora? Nós temos o preço naquela mesma mercadoria que estava ontem, tá? Então o estudo dele é bem simples e objetivo. A gente tem aquela região lá de cima, que é o teste daquela máxima, e a gente tem as regiões aqui para baixo. E a gente agora vai ver quanto tempo que o índice vai ficar batendo nessa zona até ele resolver fazer alguma coisa, né? Essa liquidez já foi varrida, o índice tocou no order block, está testando esse topo, né? Agora a gente tem o que aqui, ó? Eu tenho essa região aqui como sendo uma região importante para a gente analisar, tá? Eu vou deixar como sendo um tal do choque interno, porque quando a gente analisa, que você estuda o choque, vocês vão perceber que um choque, ele só ia ser considerado choque se esse topo aqui rompesse aquele lá, e aí sim, isso aqui seria um choque, tá? Mas isso aqui não é um choque, isso aqui é simplesmente uma região de liquidez interna, né? O preço ainda está nessa região. E aí o que vocês precisam estar atento é, a região de consolidação está aqui, e o preço está acima dos 50%, então ele está caro para comprar. Certo? E o que ele precisa fazer para a gente vender? Ele precisa perder isso aqui, rejeitar de novo esse topo e aí sim voltar, tá? Caso contrário, tem que esperar. O ideal a se fazer do índice é esperar ele sair dessa balbúrdia que ele tá, porque o índice ele tá caro. E o preço dele, o que está acontecendo com o índice, não reflete o que está acontecendo no mercado. É um mercado caro, a 130 mil pontos, assim, não, tem alguma coisa que não está errada, né? O índice fechando positivo, o dólar fechando positivo, né? O dólar subindo cada vez mais e o índice querendo acompanhar. Então tem alguma coisa errada. E essa consolidação forte aqui dá a entender que tem muito player montando posição. E a hora que esse cara começar a corrigir, vai ter que ser entender e não querer ir contra, tá? Então vamos ficar atentos aí às próximas movimentações do índice, tá? Mas basicamente é isso. Esperar uma quebra dessa aqui para compensar, fazer alguma coisa, ou um sweep aqui, ou uma continuidade para cima, né? Porque aqui não tem mais sweep, tá? Esse tanto de liquidez que ele colocou aqui, se o preço vier romper para cima amanhã, é para dar continuidade, tá? Pelo menos para chegar no teste ali da máxima. Então, fiquem espertos aí para... vou fazer um sweep aqui, vou sair vendendo, que aí você toma na cabeça, porque isso aqui ele tá montando não é uma piscina de liquidez, isso aqui é um oceano de liquidez que tem aqui atrás, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. E no dólar, ó. O dólar, aquilo que eu falei, eu vou até botar nos 5 minutos. Percebe uma coisa, ó. Olha a estrutura que eu tenho do dólar ontem aqui. Foi tão clara essa... Eu me arrependi de não ter feito essa compra. Esse movimento, quebra a estrutura, volta,
faz a liquidez, rompe, volta no pullback. Puf! Aqui eu tinha falado, compra aqui, saída aqui nesse teste da máxima, nesse order block aqui. Tá? Essa aí era a operação do dia no dólar. Daria 20 e poucos pontos aí. Bem tranquilo. E aqui nos 5 minutos você já teve, logo na abertura, o teste, porque ele abriu, ó, o preço abriu, voltou, subiu e testou. Você teve entrada aqui, ó, nesse candle, no laranja, com o stop aqui atrás e o alvo lá em cima, pagando aí mais de 2-1 tranquilamente, tá? Então essa foi a movimentação do dólar. E agora, ó, tá chegou no alvo. E ele foi buscar o alvo, hein? Praticamente chegou ali no alvo, né? Agora a gente tem o que? A próxima região dele aqui é essa aqui, que ele está querendo ir buscar. Amanhã tem que estar atento a ele pelo fato dele estar chegando no order block. E aí você tem o que? Você tem as regiões aqui bem claras, ó, né? Então no 15 minutos aqui eu tenho uma formação bem característica, ó, de topos e fundos. Então, enquanto ele estiver fazendo isso, eu vou ficar quieto. A partir do momento que ele faz uma quebra e me dá uma oportunidade, aí eu posso pensar num pullback para depois fazer uma continuidade. Esse é o cenário, tá? Do dólar. Um cenário que uma possível, digamos assim, uma possível venda aqui perto desse topo seria algo no sentido de buscar mais ou menos essa região aqui. Tá? Então essa é a ideia, essa é a leitura do dólar para essa continuidade de alta, caso ele confirme isso daí, tá? Mas a estrutura está desenhada e os passos aí a serem seguidos são esses aí, os próximos no dólar, tá? Então muito cuidado, muita atenção, porque agora inclusive, ó, no time frame maior de 15 minutos, se vocês aumentarem, ó, ele já quebrou uma estrutura. E agora ele recapturou a liquidez e quebrou a estrutura de novo. Tá vendo? Ó? Exatamente a captura de liquidez aqui embaixo que deu a compra ontem. E agora ele dando continuidade, chegando aqui no alvo. Chegando no alvo com boss, o que a gente tem que aguardar? A movimentação esperada seria essa movimentação de continuidade no movimento de alta até testar o próximo nível, tá? Isso a gente está analisando 15 minutos, tá, gente? Mas tenham em mente que o dólar está para cima, beleza? E cuidado em achar que o dólar está para cima, que o índice vai cair, tá? Esses dias a gente tem falado isso toda hora, olha só. Os dois positivos de novo. Então fiquem ligados nisso daí, tá? Muito cuidado com essa movimentação. E agora vamos falar do Nasdaq. O Nasdaq eu até nem tive tempo de ver, mas na madrugada aconteceu alguma coisa, porque ontem à noite, quando abriu o mercado asiático, ele estava aqui. E depois, na sessão de Londres, ele deu essa despencada até aqui embaixo. Ó. De manhã, quando eu acordei, ele já estava aqui nessa região, né? E depois ele seguiu mais ainda para baixo, só estopando a galera. E aí aquela história, tá, galera? Que eu sempre falo. Hoje eu acabei não operando o Nasdaq, porque o dia estava curto. Mas percebam uma coisa, ó. O que aconteceu aqui agora? Ó? O choque aconteceu aqui, tá? Mas no movimento macro, agora que ele chegou numa região de demanda. Então, tomem sempre muito cuidado no Nasdaq para vocês analisarem as regiões dos 60 minutos, tá? Por que eu falo isso? Porque o Nasdaq é um ativo que analisa, assim,
como ele funciona praticamente o tempo todo, ele fica só uma horinha fechado, a movimentação dele é muito voltada aos time frames maiores. Então, sempre vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo no gráfico de 1 hora, para vocês não se perderem, né? Percebem aqui, ó, ele abriu o mercado agora com gap de alta. Pode, com certeza, ter uma correção, né? Mas aqui agora, o que que eu vou esperar para fazer alguma coisa de correção? Primeiro, ele tem que ir naqueles pontos lá de cima. Só que vocês perceberam essas paradas que ele deu aqui? Ó, eu vou até colocar no 15. Olha só. Tanto essa aqui quanto essa daqui, vocês percebem que não tem nenhuma quebra de estrutura. Então, e aí não adianta... o Nasdaq é assim, a galera que opera time frame pequeno, você colocar em time frame pequeno para querer achar coisa para fazer, tá? Vai se dar mal. Se você não tiver um operacional curto, tipo, se tiver objetividade, vai se dar mal, porque quando ele engata para um lado, ele vai direto, tá? Então fiquem atentos aí em relação a isso. Agora, a gente tem o que aqui, ó? Eu tenho alguns pontos interessantes para a gente esperar, analisar, que são esses aqui em cima. Tá? Esse aqui do meio. Depois eu tenho essa zona aqui. Tá? E são pontos importantes que a gente tem para observar. Para começar a pensar num pullback, ele teria que perder essa movimentação aqui, voltar, e aí ele daria continuidade nesse pullback para depois voltar para baixo, tá? Mas pode acontecer dele ficar a noite inteira nesse range aqui da sessão asiática. A gente sabe que a abertura ele dá uma esticada, depois ele consolida e acaba o volume. Então os pontos que a gente tem para os Nasdaq são esses aí. Beleza, turma? Então fiquem ligados aí nessa esticadona que o preço deu. Euro, aliás. Hoje foi um dia, deixa eu só, que a gente tinha aqui, ó, alinhado. Opa. No euro. Confesso que eu não olhei o euro hoje, tá? Isso aqui foi o que aconteceu na madrugada, ó. A abertura de Londres levou o preço até no alvo, depois ele passou o dia travado, tá? E aqui tá parecido mais ou menos com o que aconteceu com o índice hoje, ó. Ele chegou num ponto, aí ele faz uma quebra, uma subida, volta, faz uma quebra de estrutura. Só que não dá para você sair vendendo aqui logo de cara. Para que essa venda aconteça, o ideal é que ele quebre uma outra estrutura e aí sim você pode ter uma venda. Porque simplesmente numa região dessa você querer achar um choque e já procurar uma operação, pode acontecer de dar ruim isso aqui ser só um sweep de liquidez e ele subir. O que você vai poder fazer é olhar dentro desse range aqui, depois que ele subir, um time frame menor ali, daqui a pouco 2 minutos, 1 minuto, quem está acostumado, para procurar uma quebra de estrutura aqui, que aí sim vai te dar a venda. Fora isso, no time frame um pouco maior, fica complicado de adivinhar. Aí você teria que usar sim o time frame menor para encontrar essa quebra de estrutura, tá? Então, fiquem ligados aí nessa região aí no euro, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, pontos interessantes, importantes lá embaixo, que são os pontos de liquidez, e estão na parte inferior do gráfico, né? Tem dois aqui interessantes, que são esses dois aqui, e eles estão próximos, tá? Mas aqui a gente está falando 15 minutos, isso aí depois vocês precisam filtrar no time frame menor, quando for, se o preço por acaso chegar aí até lá. Aqui agora o movimento é de aguardar a movimentação aqui em cima, para ver se vai dar continuidade ou se ele vai dar sequência na queda, quebrando mais uma estrutura para baixo. Fechou?
E o ouro, para a gente fechar, teve essa quebra aqui, né? Aqui, ó, fez o choque. Agora, temos que estar atentos às movimentações aqui na parte de baixo, né? Eu tenho essa extremidade, tem essas outras aqui, tem essa daqui também, tá? Mas essa daqui eu já ficaria mais esperto mesmo, porque o preço já está chegando muito perto dela, tá? E se ele fez essa quebra, essa movimentação aqui, este daqui seria o primeiro alvo, caso o preço fizesse esse reteste aqui nessa região para voltar a cair, tá? Então, seria mais ou menos essa leitura. Fiquem atentos com isso, tá? Principalmente nessa região aqui, ó. Porque aqui a gente tem uma zona de oferta validada, já que o preço quebrou a estrutura ali para baixo, tá? Então fiquem ligados nessa movimentação aí do ouro. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado aí do estudo. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã, turminha. Grande abraço.